A pergunta para o Almirante Marcos é do Almirante Augusto. Se poderia apresentar aplicações de auxílios à navegação virtuais nos países em geral. O mais comum é o Virtual Eiton, né? Ou seja, são em determinadas situações, no caso do Brasil, a gente não aceita, as normãs não aceitam, a autoridade marítima não aceita um atom virtual definitivo, mas quando se existe alguma necessidade, né, você consegue estabelecer, principalmente na carta eletrônica, um Eiton, Virtual Eiton, né, um auxílio à navegação virtual, em que aparece lá como se fosse um AIS lá na carta, apesar de não ter nada no local, né? Isso é até uma das alterações que foram feitas em vários documentos, foi justamente acrescentar o auxílio à navegação virtual, né, que é o mais utilizado em diversos países, e alguns até permitem o Virtual Eiton definitivo, né, e a gente usa mais ele como provisório. Ok, antes de passar à próxima pergunta, que será o professor Mesquita, eu gostaria de reiterar que as pessoas que quiserem fazer perguntas aos dois palestrantes podem solicitar aos recepcionistas os formulários próprios e, assim que preencherem, devolver as mesmas, por gentileza. A próxima pergunta é se é possível comentar os critérios para a definição de folga abaixo da quilha, considerando a natureza do fundo. Bem, vamos à resposta. Com relação à natureza do fundo, não, porque não trabalhamos com questão de fundo náutico. Se estivéssemos trabalhando com o conceito de fundo náutico, eu conseguiria relacionar a folga abaixo da quilha com o fundo. E aí eu poderia dizer, o limite está associado você não tocar o fundo, não ter danos ao casco do navio, na questão do toque em relação ao fundo, ele poderia penetrar na lama, inclusive, tá? E definir um critério difícil de ser definido, que é a não controlabilidade do navio. Agora, folga abaixo da quilha é fator, agora vamos para o conceito Pianchi, não usando o conceito de fundo náutico, poderia ser usado também, mas usando o conceito de fundo náutico, não usando o conceito de fundo náutico, Scott, né, folga abaixo da quilha, tem 6 fatores, e são fatores ligados ao navio. Vamos ver se eu lembro de cabeça rápida. 6 fatores. O primeiro fator é a incerteza do calado. Quando o navio está entrando, qual é o valor do calado do navio? É o que o comandante me informa. Ele está vindo numa viagem da Europa, está vindo da África, vindo de algum local aqui. Aí ele chegou aqui, qual é o calado do navio? Ele para o navio e mede? Não, a gente não faz isso, a menos que ele vai fundear lá fora. Mas se ele está entrando direto como um conteneiro, eu confio, o prático e a autoridade portuária, a autoridade marítima, ele confia nesse valor. 3 anos de medida que a gente fez em Barra do Riacho. Tá? Em 3 anos de medida, a gente viu os navios multipurpose que iam pegar celulose em Barra do Riacho. A saída é fácil, né? Sair do navio vai sair, eu estou lá lendo calado. Quando o navio está entrando, senhores, dispersão absurda. Maioria das vezes, eu vou colocar quanto, né? 90% erro, para mais ou para menos, em relação ao calado do navio que está entrando. Tá? Então nós temos esse é um fator ligado ao navio, não tem nada a ver com o fundo. Tá? Então o prático acredita no pilot card, qual é o valor? É o valor que o calado aqui me informa. Esse é a primeira. A outra mágica, esses são os simples. A outra incerteza, isso não é incerteza, é a variação da densidade. Eu estou indo para uma densidade mais baixa, tá ok? O navio vai afundar. Tá? Então, vindo água salgada, entrando na água salobra, em água doce, ele vai afundar. Aí vai ter variação de trem também. Esse é o fator ligado ao navio, não tem nada a ver com fundo. Terceiro fator que eu vou colocar aqui é em relação a curvas, a banda, a dinâmica que o navio adquire com relação ao vento, principalmente os navios de grande área vélica, a banda que ele adquire em relação ao vento ou em relação ao leme. Quando ele carrega o leme, ele vai adquirir em curvas, né, ele vai adquirir uma banda em função da ação do leme e a resposta do casco para essa ação do leme. Então ele vai adquirir um valor, né, a seção mestra do navio é quase um retângulo, a área de coeficiente da seção mestra é próxima a 1, então se você pegar a seção mestra, como todos os navios é praticamente um retângulo, ele vai ter um afundamento maior na sua
digamos, quilha de balanço ali, se tiver, ou seu bojo ali. Agora, esses são os 3 fatores, né? Eu já coloquei 3, eu tenho que lembrar dos 6. Vamos lá. O outro fator é o squat. O squat também não tem nada a ver com fundo. O squat é uma particularidade de cada navio. O squat, o efeito squat, ele existe definido como squat desde 1911. O almirante David Watson Taylor foi o primeiro a fazer o estudo do squat. Só que ele estudou o squat para fins de resistência do casco. Ele não viu efeito com relação a tocar o fundo. Ele dizia, tem um efeito squat, que isso influencia na resistência. Pouca coisa. Ninguém deu valor ao squat. Começou a dar valor ao squat para os anos 60, com o crescimento dos navios petroleiros, para a demanda de petróleo. Tá? E aí os navios crescendo e entrando em águas rasas, olha, o navio afunda. Ele afunda e adquire trim. E ele afunda, ele não tem aumento de calado. Em inglês é sinkage. Quando o navio, a baixa pressão, ela atua no casco e na água. Então a água desce, o casco também desce. Alguém podia dizer que não aumenta o calado. Tá? Então quem definiu isso, a Marinha Americana, preocupada em definir isso, tinha um pesquisador terminando o doutorado na Universidade de Cambridge. A Marinha Americana fala, contrário a esse pesquisador, um australiano. O nome dele era Tuck. Tá? Ernest Tuck. Tá? Ou Ernie, como era chamado pelos colegas. Ele era muito brincalhão com o professor. E brilhante. Aí ele resolveu esse problema para a Marinha Americana por cálculo do squat. Então existe a formulação universal do squat, que foi dada pelo professor Tuck. Não tem mais o squat, se você quiser calcular o squat, eu uso a teoria, né, potencial de Tuck. E aí, mas essa teoria é pesada. Eu preciso de bons computadores para resolver. Aí ele fez uma aproximação. Tá? Mesmo assim, essa aproximação, você sabe que os marinheiros não gostam. Marinheiro só gosta de uma coisa. Deu fórmula matemática, deu equação, o marinheiro não quer. O marinheiro quer o quê? Tábua, ábaco, ok? É isso que o marinheiro quer. Então o pessoal começou a arranjar uma forma mais simples de colocar isso em formulações. E aí surgiu Barras, Ancudinov é bem depois, mas Barras, Hamish, tá? E surgiu a International Commission on Reception of Large Ships, com uma recomendação do Ruska, que era finlandês. Tá? Ok, mas aí surgiu uma padronização. Mas essas padronizações se aplicam para um determinado tipo de casco, servem para um, não servem para outros. Então, usar uma formulação, não existe uma formulação, a menos que usou a formulação de Tuck. Tá? Então, isso tem a ver com o fundo? Não, isso tem a ver com o navio, numa dada razão de profundidade. Com cada casco vai ter um valor de squat diferente. Então, não é fator de fundo, é fator do navio. Aí temos um outro fator, vamos lá, o quinto. O quinto fator é a parte de ondas. Como o navio responde a ondas? Numa determinada frequência, numa frequência de encontro, tá? O navio vai responder com determinado valor. Ele pode ter movimento ou não. Por isso que nós devemos fazer uso, sim, se quisermos aproveitar o Brasil, fazer uso de entrada do navio, é a resposta como ele responde em tempo real. Eu preciso do valor do meu nível da água, um ondógrafo medindo a direção da onda e a altura dela, e eu sei, olha, o ondógrafo direcional, eu sei, esse navio pode entrar, desde que eu tenha no meu Dynamic Underkill Clearance o Responsibility Operator para aquele navio. O DUC, como eu coloco, o Dynamic Underkill Clearance, ele é para um navio, para uma classe de navios. Não tenta colocar para outro não, é para um porto. Tá? Então, só está faltando mais um item, né? Deixa eu colocar rápido aqui. E o outro item, o sexto, tá? É o que a gente chama de folga abaixo da quilha líquida, que é um fator de segurança que a gente dá para a manobra em função do tipo de fundo. A areia tem um valor, digamos 0,4 centímetros, tá? Lama é 0, a gente não coloca 0 para essa questão, e o outro fator é pedra, por acaso, ou coral. Tá? Aí sim entra um fator relativo ao fundo, mas é para evitar que o navio tocasse o fundo, exemplo. Tá? Mas não é, folga abaixo da quilha não é um fator de fundo. Tá? E agora temos uma outra coisa que eu não mencionei aqui, que é a margem de manobrabilidade, que não tem nada a ver com folga abaixo da quilha. A margem de manobrabilidade para qualquer navio tem que ser, no mínimo, 5% do calado do navio ou 2 pés, 60 centímetros. Isso veio do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Tá? Esse sim é uma margem, a margem de manobrabilidade, né, também amarrou ao calado. Tá? Em nenhum desses fatores, folga abaixo da quilha tem a ver com o fundo. Folga abaixo da quilha é numa dada razão de profundidade, para aquele navio de projeto, eu tenho esta folga abaixo da quilha. Então, só para finalizar, qual é o problema? Quando eu pego um paper,
um documento técnico, o pesquisador está falando daquele navio naquele tanque. Pô, no tanque eu não tenho assoreamento, no tanque eu sei o nível da água, então eu digo, razão, calado, profundidade de 12 metros, calado de 10, esse navio, folga abaixo daquele 20 centímetros, exemplo. 20 centímetros não, 20%. Mas isso é projeto em tanques, não se aplica a canais de acesso em navios reais. Isso é um conceito importante, que para finalizar, folga abaixo da quilha é fator do navio e não fundo. Obrigado. Perfeito. Obrigado mais uma vez aos palestrantes. Peço por gentileza, até uma salva de palmas, porque foi umas explicações brilhantes.